Já aprendemos a fazer o levantamento de carga das lajes silicadas e escolher a sua altura baseada em vãos, utilizando a tabelinha resumo do professor Schust ou pegando um catálogo de fabricante. Tá? Ali nós tínhamos somente um pano de laje, estávamos fazendo a verificação das suas propriedades. Mas muitas vezes em obra nós nos deparamos com alvenarias apoiadas sobre lajes, e nesse caso, lajes aí pré-moldadas. Então, nós podemos apoiar a alvenaria diretamente sobre a laje? O que vocês acham? Bom, então, nós podemos, mas com cautela. Então, vamos analisar aqui duas configurações de alvenaria, tá? Então, vamos observar o sentido da parede em relação às nervuras da laje. Nós temos uma primeira situação, a situação A, onde nós temos uma alvenaria transversal à posição da vigota e onde nós temos uma alvenaria paralela à vigota. Qual situação vocês acham que é pior aí, tá? Para a laje. Muito bem. Então, nós temos aqui a situação B como sendo a pior entre as duas. Por quê? Bom, nós não podemos apoiar a alvenaria sobre um elemento de enchimento, tá? Por quê? O elemento de enchimento, ele não possui função estrutural. Nós somente temos uma camadinha de concreto, zona comprimida, e quem absorveria esses esforços de tração seria o nosso elemento de enchimento, que, seja ele de EPS ou cerâmico ou outro material, ele não possui resistência à tração. Então, nós não podemos deixar aí a alvenaria apoiada em um elemento de enchimento. Então, o que nós podemos fazer? Solução 1. Nós vamos colocar 2 ou 3 vigotinhas justapostas, tá? Lado a lado. Quem que vai demandar a quantidade de vigotinhas? A espessura da nossa parede, tá? Então, tem que ficar completamente, um pouquinho a mais aí, apoiada sobre essas vigotinhas. Ou, nós vamos dimensionar uma viga chata e essa viga receberá, então, essa carga da parede, ok? Vamos fazer aqui a resolução do exercício 5, onde, nesse primeiro momento, nós temos aí parede paralela à orientação das vigotas, que é a pior das situações. Então, o que nós temos? A partir da planta de formas abaixo, obter o carregamento das vigas de borda V101, que possui seção transversal 25 por 50 centímetros. Considere parede sobre as vigas, com largura de 25 centímetros, carga distribuída na laje, que é aquela carga total, G mais Q, 3,5 kg por metro quadrado, peso específico da alvenaria, 16 kg por metro cúbico, espessura da parede, 0,15 metros e altura das paredes, 2,8 metros. O que nós vamos considerar nesse caso? Que essa parede, ela seria apoiada em uma vigota ou num conjuntinho de vigotas, que teriam pelo menos uma largura de 0,15 metros. Então, consideraríamos aí, tá, de um modo simplista, que nós teríamos uma vigotinha ou um conjunto de vigotinhas biapoiadas e nós teríamos aqui o carregamento da parede como sendo uma carga retangular uniformemente distribuída ao longo deste comprimento da vigotinha. Então, nós teríamos aqui 2 metros de carga de parede atuante nesta vigotinha, tá? Então, teríamos um esquema estático das vigotas parecido com esse aqui, ó, tá? Teríamos a vigotinha nesta posição,
recebendo a carga da parede, essa vigotinha descarregaria aqui na viga 102, descarregaria aqui na viga 101, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos levantar o peso da parede baseado no peso específico do material que nós estamos utilizando, na espessura da paredinha e na sua altura. Então, nesse caso, peso da parede é igual peso específico aparente do material que nós estamos utilizando, 16 kN por metro cúbico. Aqui foi dado no enunciado. Se nós não tivéssemos essa informação, nós buscaríamos esse valor aonde? Lá na NBR 6120 de 2019, tá? Então, a partir de agora, nós vamos utilizar a última versão da norma. Espessura da paredinha foi dado aí, tá? Pelo arquiteto ou pelo engenheiro projetista. Então, é 0,15 metros. E a altura da paredinha, 2,8 metros. Então, fazendo o cálculo, nós temos 16 vezes 0,15 vezes 2,8, 6,72 quilonewtons por... Vamos fazer aqui, verificação, corta, quilonewtons por metro. Então, relembrando, parede, carga por metro. Carga retangular uniformemente distribuída. Tá aqui, ó. Bateu com o que a gente esperava. Ok? Bom. Então, nós temos aqui o esquema estático dessa paredinha. Que é o quê? Bom, tá apoiado aqui na viga 102 e 101. Nós temos aqui uma paredinha com comprimento 2 metros a partir da viga 101. Cuidado para não inverter isso aqui, tá? Então, nós temos aqui carga da parede, que é igual 6,72 kN por metro, atuando em 2 metros, e aqui nós temos 1 metro. Tá? Então, vamos considerar que essa vigotinha biapoiada, ok, considerar um apoio móvel, um apoio fixo aqui, e isso permite que a gente calcule as reações de apoio. Vou chamar aqui de R da viga 102 e aqui de R da viga 101. Tá? Bom, como que a gente calcula isso? Carga retangular uniformemente distribuída tem que ser transformada numa carga concentrada e equivalente, aplicada aí no centro de gravidade da figura geométrica, mais ou menos aqui, ó. Então, essa carga concentrada equivalente, ela é aproximada à área da figura geométrica, então 6,72 vezes 2, teríamos aqui 13,44 quilonewtons, aplicado aqui a uma distância de 1 metro, sobraria aqui 2 metros. Aí a gente entra no cálculo normal do momento. Então, vou calcular o momento, tá? Lá em 102. Então, considerando o giro horário como sendo positivo, nós teríamos 13,44 quilonewtons vezes 2 metros, menos a reação na viguinha 101 vezes 3 metros. Não tem mais ninguém, igual a zero. Então, nós temos aqui 13,44 vezes 2, passa para lá positivo,
nós teríamos então uma reação lá na viguinha 101, 8,96 kN. E na viga 102, 4,48 kN. Ok? Então, vamos continuar. O que foi pedido para a gente? Bom, nesse exemplo, só foi pedido para a gente fazer o levantamento dos carregamentos, tá? Da viga 101. Quem que nós temos ali atuando na viga 101? Nós temos o peso próprio da viga, e ela possui aí uma geometria, uma seção transversal de 25 por 50, tá aqui, ó, 25 por 50. Parede sobre as vigas, a parede tem largura de 25 centímetros, altura de 2,80, e nós temos também a incidência aí do peso próprio da laje. Então, muito bem, vamos lá fazer o levantamento das cargas que atuam sobre a viga 101. Começando então pelo seu peso próprio. Então, peso próprio da viguinha, ela possui seção de 0,25 metros, altura 0,5 metros, e estamos considerando que ela vai ser construída com concreto armado, armadura convencional, tá? Então, 25 kN por metro cúbico. Teríamos aí 0,25, 0,5, 25. 3,13 o quê? Quilonewtons por metro. Certinho. Então, carga retangular uniformemente distribuída devido ao peso próprio da viga. Tenho também peso da parede que atua aí sobre essa viguinha. Então, nós temos o quê? Parede com largura 0,25, altura 2,8 metros e peso específico do material 16 kN por metro cúbico. 0,25, 2,80, 16, então 11,2 kN por metro. Quem mais que nós temos? A incidência aí tá do peso da carga da laje. Então, vamos olhar a área aqui do elemento. É uma laje de 3 metros por 5 metros. Então, a área da laje, 3 metros vezes 5 metros. Só que só vai metadinha da carga lá para o nosso elemento, tá? Vezes. Peso total, já tá lá o P, ó, 3,5 kN por metro quadrado. E toda essa carga, ela vai ser descarregada aqui na viga 101, que possui comprimento de 5 metros. Então, aqui todo mundo dividido por 5 metros. Então, 3 vezes 5 dividido por 2, vezes 3,5 dividido por 5 metros. 5,25. O quê? Bom, aqui é metro por metro, corta com esse, ficou metro, ficou nada, vezes 3,5, que é metro quadrado, cortou, então, quilonewtons por metro. Carga retangular uniformemente distribuída, tá? Bom, então, como que vai ficar o esquema estático da viga 101? Bom, então, nós teríamos o esquema estático parecido com isso. Teríamos aqui pilar P1 à esquerda, P2 à direita. Teríamos a uma distância de 2 metros
aquela reação que nós calculamos, devido ao apoio da vigotinha que está suportando a parede. Então, nós já fizemos o cálculo aqui, ó. A reação na viga 101 é 8,96. Se nós estivéssemos fazendo a viga 102, seria 4,48. Então, legal. 8,96. E, além disso, nós temos peso próprio da viga, peso próprio da parede e a carga da laje, metadinha da laje, né, pela simetria, distribuídos aí num comprimento de 5 metros. Então, de uma forma simplificada, nosso esquema estático ficaria parecido com isso, ó. Uma viguinha biapoiada, onde nós temos peso próprio da viga, tá aqui, 3,125 ou 3,13, numa primeira camadinha, então, ao longo de toda a viga. Carga retangular uniformemente distribuída. Então, tá aqui, 3,13 pp viga. Nós teríamos 11,2 peso da parede, carga da parede, tá aqui, ao longo de toda a viguinha também. Nós teríamos 5,25 carga da laje, também ao longo toda a viga. E teríamos a 2 metros do pilar 2, aquela carga concentrada de 8,96 kN. Então, aqui nós temos 2 metros, 3 metros. E daí nós encontraríamos aqui as reações de apoio no pilar P1 e P2, a partir da somatória das forças horizontais, verticais e momentos que vocês já estão acostumados a fazer. Ok? Vamos ao exercício número 6. A partir da planta de formas abaixo, obter os carregamentos da viga de borda, viga 101, que possui seção transversal de 25 por 50. Considere parede sobre as vigas com largura de 25 cm, carga distribuída na laje, P, que é G mais Q, 3,5 kN por metro quadrado, peso específico da alvenaria, 16 kN por metro cúbico, espessura da parede, 0,15 metros, distância entre nervuras, distância intereixo, 40 centímetros. Bom, esse exemplo é um pouquinho diferente do anterior com relação à orientação da parede com relação às vigotas. Então, antes nós tínhamos parede paralela à vigota e agora nós temos aí uma parede perpendicular à orientação das vigotas. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter que calcular uma área de influência, onde, a partir desta área de influência, nós vamos calcular a carga concentrada que cada uma das vigotinhas acaba recebendo desta parede. Como que nós vamos fazer isso? Nós temos a parede, ela possui um comprimento de 1,5 metros. Nós temos a distância intereixo, que nós sabemos que é 40 centímetros. E a partir do centro de cada uma das vigotinhas, nós vamos calcular, então, uma carga concentrada que atua sobre esta linha aí, tá? Fictícia, que corresponde ali à intersecção entre
a parede e a laje, tá? Então, nós vamos calcular a carga concentrada nesses pontinhos aqui de intersecção, sabendo que a distância entre eles é uma distância de 40 centímetros, que é o nosso intereixo. Então, ao todo, nós sabemos que essa distância total corresponde a 1,6 metros, enquanto a nossa paredinha possui aí uma largura de um comprimento de 1,5 metros. Bom, como que nós vamos calcular esta área de influência? A área de influência é metade da distância do intereixo. Então, ó, eu sei que existe aqui uma certa carga de parede. Essa metadinha vem para esse pedaço, essa metadinha vem para cá. Mesma coisa aqui, metade da distância intereixo, metade dessa carga vem para cá, metade para cá. E assim sucessivamente. Metade aqui. Aqui vem metadinha e só sobra aqui, ó, 10 centímetros de parede. Então, vai sobrar aqui uma carga relacionada a esses 10 centímetros de paredinho que está sobrando, tá? Como que nós vamos calcular, então, o peso dessas áreas de influência aí para a nossa parede? Bom, nós sabemos que o quê? Que o peso da parede é o peso específico do nosso material, a espessura e a altura. Então, legal. Peso da parede é igual a 16 quilonewtons por metro cúbico, parede com espessura de 15 e altura de 2,8 metros. 0,15 vezes 16, nós teríamos 6,72 metro, corta aqui, quilonewtons por metro. Então, uma carga retangular uniformemente distribuída. Agora, nós vamos pegar metade da distância intereixo, então, das áreas de influência. Então, já que a distância intereixo entre vigotinhas é 40, nós teremos aqui no primeiro caso 20 centímetros. Então, 6,72 quilonewtons por metro vezes 0,2 metros daria um carregamento ali na extremidade 1,34 quilonewtons. Bom, segunda área de influência, então do meio dessa trelicinha aqui. Então, seria essa área que possui 20 de um lado, 20 do outro, 40. Mesma coisa, 6,72, que é o peso da parede, vezes 0,4 agora, daria um carregamento de 2,69. Mais uma área de influência completa aqui, ó, largura de 40, 2,69. Mais uma área de influência, largura de 40, então 2,69. E aqui sobrou aquele pedacinho, ó, sobrou aquele 10 centímetros de carga aqui, ó, de parede que vai atuar naquela extremidade. Então, 6,72 vezes 0,1, nós teríamos aqui 0,67, tudo aqui em quilonewtons. Ok? Então, cada um desses pontinhos, ó, cada carga concentrada, distribuída aí ao longo das vigotinhas, tá? Num comprimento de 1,60, foram calculadas. Nós terminamos ali? Não, por quê?
nós fizemos a determinação daquelas cargas concentradas pontuais, só que agora nós teremos que levar essas cargas pontuais até a região de apoio das vigotinhas. Então, se nós fizéssemos um esquema estático dessas vigotinhas, seria algo parecido com isso, ó. Então, vigotinha biapoiada na viga 102, apoiada na viga 101. Nós temos aqui aquelas cargas de parede que nós calculamos, e essa carga de parede está a uma certa distância de 1 metro da viga 102. Então, significa que aqui nós temos uma distância de 2 metros. Então, nós queremos calcular a reação de apoio que cada uma daquelas cargas provoca na viga 101. Então, o que nós vamos fazer? Bom, nós vamos transportar aqueles carregamentos pontuais desta posição e vamos calcular as reações de apoio tanto na viga 101 quanto na viga 102. Então, como que nós vamos fazer isso? Vou fazer aqui de uma forma genérica, tá? Então, por exemplo, eu vou calcular os momentos ali no ponto A e eu sei que essa somatória tem que ser igual a 0, tá? Legal. Então, considerando momento positivo sentido horário, então nós temos aqui P da paredinha calculada, vezes uma distância de 1 metro, menos a reação de apoio da viga 101, vezes 3 metros, igual a 0. Então, significa que a reação de apoio da viga 101 é igual P parede calculado dividido por 3, tá? Legal. Então, mais uma vez agora eu vou transportar esses pontinhos aqui do 1 metro para as reações dessas cargas lá na viga 101 e, se quiser, a gente calcula aqui também na viga 102. Então, vou encontrar o valor dessas forças aqui, ó, que são reações de apoio das forças devido à parede sobre as vigotinhas. Então, nós temos aqui um valor aí de força de parede, tá? Uma carga de parede na extremidade, 0,67 kN. Então, nós sabemos que a reação dessa força lá na viga 101 é o seu valor sobre 3. Então, 0,67 dividido por 3 daria algo em torno de 0,22 kN. Então, essa forcinha concentrada, 0,22 kN. Segundo, existem 3 forças com o mesmo valor, 2,69 kN, que provocam uma reação lá na viga 101, 269 por 3, 0,89896 kN. Então, aqui nós temos 0,89 e mais um 0,89. E aqui nós temos uma forcinha menor, que é aquela na extremidade, 1,34 kN, que provoca lá na nossa viga 101. Então, ela possui o valor de 1,34 dividido por 3, 0,45 kN. Então, tá aqui, 0,45 kN. Então, fiz a determinação do peso de parede baseado na área de influência, que era descarregado sobre as vigotinhas. Fiz o cálculo a partir deste esquema estático da reação de apoio da viga 101
que esse conjunto de forças aqui, a uma distância de 1 metro da viga 102, provocava, tá? Lá na viga 101. E agora, o que eu preciso? Para terminar o esquema estático da viga 101, nós temos que fazer a determinação de quais são os carregamentos que ela acaba absorvendo. Bom, então, nós já temos o valor dessas cargas concentradas. 0,22, 0,89, 0,89 e 0,45. E agora nós temos que fazer o levantamento das forças atuantes na viga 101, que são peso próprio da viga 101, peso da parede, que atua sobre a viga 101, e a influência da carga da laje, que acaba descarregando lá na viga 101. Então, é a mesma coisa que nós já fizemos anteriormente, ó. Então, peso próprio da viga. Então, ela possui largura 0,25, altura 0,5, peso específico do concreto armado, 25 kN por metro cúbico, 3,13 kN por metro. Peso da parede. É uma parede externa, 0,25, vezes 2,80 metros de altura, 16 kN por metro cúbico. Então, ponto 25, 2,80, 16, 11,2 kN por metro. E a influência da laje. Então, a área da laje é uma laje de 3 metros vezes 5 metros. Só a metadinha da área vai para lá, vezes o P, que é 3,5 kN por metro quadrado, dividido pelo comprimento da viga que recebe todo esse carregamento, 5 metros. Então, 3 vezes 5 dividido por 2, vezes 3,5 dividido por 5. Cinco vírgula 25 kN por metro. Então, nós temos aqui peso próprio da viga, 3,13, da parede, 11,2, 5,25 da laje. Nós teríamos uma carga retangular uniformemente distribuída de 19,58 kN por metro. Então, como um resumo, então sai daqui 0,45 maior 0,89 0,89 menorzinho 0,22 e daí uma carga retangular uniformemente distribuída ao longo de toda a viga, que possui o valor de 19,58 kN por metro. E nós sabemos que essas distâncias aqui são distâncias intereixo, 4, 8, 12, 16, e temos o restante ali da viga.
Então, agora nós conseguimos calcular as reações de apoio no pilar P1 e no pilar P2. Ok?